Vamos dar início à nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre como montar um PC barato. Na verdade, não vamos falar, né? Vamos agir. A gente vai montar aí na prática, vou mostrar aqui a minha tela para vocês, como que a gente vai fazer para montar um PC barato. Lembrando que hoje em dia um PC barato é relativo por causa do dólar. O dólar ultimamente sobe e desce, a gente não sabe quanto tá bom, quanto tá ruim. A gente, quando eu falo, a gente lê. Tem gente que estuda isso aí, mas isso não entra ao caso. A gente vai estar passando aqui por várias peças do computador, tá? Que são as principais. E a gente vai estar vendo aí CPU, que no caso é o processador, placa-mãe, mais conhecida como MOBO ou Mother, de MO de Mother, e BO é de Board. Então, Motherboard, ou seja, placa-mãe em inglês, tá? Memória RAM, mais conhecida como RAM, placa de vídeo, também conhecida como GPU, armazenamento, que são os HDs e os SSDs, fonte, também conhecida como PSU por algumas pessoas, eu gosto de usar PSU, mas também falo bastante fonte, tá? Gabinete, gabinete e não tem isso, tá? Quando alguém perguntar seu CPU, tá? Geralmente as pessoas confundem com gabinete, tudo bem? Mas o que exatamente a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui alguns sites de lojas que eu confio, que são muito interessantes para a gente fazer as compras das peças dos computadores, tá? São peças novas, tá? Não são peças usadas no Mercado Livre ou de outras empresas que vendem peças usadas, tá? São peças 100% novas. Então, são lojas altamente especializadas, altamente confiáveis. Você pode comprar de olhos fechados, que eu garanto que vão chegar peças muito boas para vocês, tá? E com alta qualidade. Bom, primeira peça que eu, Marcos, gosto de começar é o CPU. Eu gosto de montar o computador pelo CPU, pelo processador. Por quê? Porque geralmente é a peça que quando você pergunta para alguém qual PC você tem? Ah, eu tenho um tal. Fala o nome do processador. Eu tenho um Ryzen 3. Eu tenho um Core 3. Então por isso que eu gosto de começar pelo processador. Ok? Então, mas antes de eu partir abrindo esses sites, eu gostaria de passar mais ou menos com vocês novamente. Eu já fiz uma live especialmente sobre isso. Se você ainda não assistiu, clica aqui no meu canal que vai ter outra live depois dessa. Por enquanto fica aqui comigo, tá? A gente vai falar só um pouquinho, sabe? Eu vou fazer uma analogia com as peças do computador. Na verdade, um computador ele é constituído por várias peças que, encaixadas, formam o seu computador. Isso é meio que óbvio, né? E essas peças a gente pode comparar com as peças de um carro. Um carro também é formado por várias peças, uma junto com a outra, que todas elas, né, trabalham ali em conjunto. Assim também é o nosso computador. As peças todas trabalham em conjunto, os componentes, todos eles são ligados entre si, todos conversam e todos querem entregar aquilo que você está pedindo, que você demanda deles. Tá ok? Então o processador, a gente pode comparar ele como o motor do nosso carro. O CPU é como o motor do carro. Por quê? O motor do carro, ele é medido em cavalos, não é? A potência dele é medida em cavalos. E o processador, a potência dele é medida em clock. Então, o processador é o motor do nosso computador. Esse motor, a gente vai ver o clock, que na verdade é comparado com os cavalos do motor de um carro, e também a gente vai ver aí os núcleos do processador, que a gente pode comparar esses núcleos com o tanto de válvulas que tem aí no motor de um carro, né? 8 válvulas, 16 válvulas, né? V8 e assim vai. Assim também o nosso CPU, que a gente vai olhar se ele é 4 núcleos, se é 8 núcleos, se é 6 núcleos.
o clock dele, que é quantos gigahertz que ele tem, tá? E a próxima peça que a gente pode comparar com o carro é a placa-mãe. A placa-mãe seria o quê? Seria praticamente como se fosse o chassi do carro, ou seja, a placa-mãe é o chassi do computador. Por quê? Num carro, o chassi, né? Eu falei isso como leigo, tá? Eu não sou nenhum mecânico nem nada do tipo. Mas num carro, o chassi do carro é onde vai todas as outras peças em cima, né? Então, a nossa placa-mãe também é o chassi do nosso computador. A gente vai pegar todas as outras peças e ligar nela, porque é nela que dá origem a todas as outras peças. Como que eu posso dizer? Me falta palavras agora. A placa-mãe, ela vai distribuir a informação entre todos os componentes do seu computador. Por isso que a gente pode chamar ela de chassi, porque todas as outras peças vão encaixadas nela. Bacana? Outra peça que a gente tem aqui também, outro componente, é a memória RAM. A memória RAM, comparado com o carro, que a gente pode falar que é o quê? É a transmissão, o sistema de marchas do carro é comparado com a memória RAM. Tá ok? A memória RAM é a transmissão do nosso computador, o sistema de marchas do nosso computador, o câmbio. Por quê? Porque ele, quanto mais gigas tem uma memória RAM, mais rápido ele processa as informações que são geradas nele. Mesma coisa num carro. Quanto mais marchas ele tem, quanto mais potente ele for e quanto mais marchas ele tiver, mais rápido ele vai, não é mesmo? Um carro com 4 marchas, ele não vai tão rápido quanto um carro de 6 marchas, não é? A gente pode comparar assim. A outra peça que a gente tem aqui que a gente também vai comparar é a nossa placa de vídeo. A placa de vídeo comparada com um carro, ela seria o quê? A gente pode chamar que ela é o combustível do nosso computador, o sistema ali de abastecimento do computador. Mas por que ela é o combustível do PC? Porque é ela que vai gerar as imagens que aparecem na tela pra gente, se precisar da placa de vídeo, tá? Quando a gente tem uma placa de vídeo no computador, é ela que gera as imagens pra gente e o processador processa esses dados para gerar essa imagem, tá ok? Por isso que é o combustível ela. É ela que vai gerar as imagens para passar para a gente, como num carro. É o carro, o combustível do carro vai até o motor, vai queimar, fazer a combustão para o carro funcionar, não é mesmo? Para o carro sair andando. A mesma coisa que a placa de vídeo vai fazer essa combustão das imagens, que a gente pode fazer essa analogia, vai fazer a combustão das imagens e vai mostrar na tela pra gente. Bacana? Próxima peça é o armazenamento. O armazenamento eu não descobri eu não descobri uma analogia para ele para o carro. Mas o armazenamento ele nada mais é do que aonde ficam armazenados as nossas informações do computador. Mais ou menos, né? Acabei de pensar aqui, como se fosse o porta-malas do carro. A gente guarda as nossas bagagens que a gente vai usar depois na nossa viagem, por exemplo. Pode ser que seja, pode ser que não, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas pode ser que sim. Mas o armazenamento em si, o que ele vai fazer? Tanto o HD quanto o SSD, eles são responsáveis por guardar informações que a gente grava neles. Beleza? Próxima peça, próximo componente aí é o nosso PSU, ou mais conhecido como fonte. Né? A fonte seria o quê? Nada mais nada menos que aí a bateria do nosso carro. O sistema elétrico do nosso carro é fornecido pela bateria. Do nosso computador é fornecido pela fonte. Ou seja, a fonte, quanto mais potente ela for, mais energia ela consegue distribuir para todas as peças do nosso computador, assim como num carro.
um carro com a bateria que tem 1 ampere maior vai gerar mais energia, vai durar mais tempo, ela vai ser mais forte, assim como uma fonte no computador. A fonte no computador, quanto mais watts ela tiver, mais energia ela consegue liberar para o computador, para todas as peças. E, por último aqui que a gente tem é o gabinete. Gabinete seria mais como a lataria aí do carro, porque ele é mais estético, ele não é só estético, tá? A lataria do carro ela tem suas funções, assim como o gabinete do computador. Ele não é somente bonito, ele tem que ser funcional. No caso do computador, ele tem que ser um gabinete que caiba aí todos os componentes que você quer colocar dentro dele, tem uma refrigeração bacana aí e que seja bonito também, que a gente não quer comprar um computador feio, assim como a gente não quer comprar um carro feio, não é mesmo? Então, já que a gente falou sobre todas as peças aí do nosso computador, fazendo essa analogia com um carro, o que a gente pode fazer agora? Eu vou mostrar para vocês 3 sites que a gente vai estar comparando os preços para a gente fazer a compra dessas peças, tá ok? Eu vou abrir aqui uma nova aba no navegador e vou digitar aqui Pichau. Pichau é essa a loja que a gente pode fazer aí a compra dos nossos componentes. Como vocês podem ver, já aparece várias coisas aqui para a gente fazer as compras, tá? Mas vamos deixar ela aqui de lado por enquanto. Eu vou abrir mais 2 sites. Um outro site que a gente pode estar pesquisando nossas peças é chamado de Terabyte Shop, tá? Mais conhecido só como Terabyte. Vamos entrar aqui na página inicial, tá? Aqui também você pode comprar todas as peças do seu computador, tá? São peças altamente confiáveis, boas e novas, tá? A gente não vai estar comparando com peças usadas, porque peças usadas pode ser que a gente encontre em bons estados, pode ser que a gente não ache essas peças em bom estado, elas estejam aí deterioradas, não estejam bacanas, tá? Mas aqui tem todas as peças que você precisa comprar para o seu computador. Se você quiser montar o teu, ou simplesmente você pode comprar um montado. E essa live aqui vai ser inútil para você. Mas, brincadeira fica aqui, que a gente vai continuar aqui. Tem mais um site de loja. Site de loja? É, site de loja. Site de loja de hardware para PC, que é a famosa Kabum. Vamos entrar aqui no site da Kabum. É um site também muito bacana, tá? Você pode estar comprando as peças aqui com confiança, com segurança. Você pode comprar aqui não só peças para computador, eles também vendem outras coisas, mas aqui o que interessa para nós é somente a parte de hardware para computadores, ok? Bom, como primeiro a gente definiu aqui na nossa planilha que a gente vai começar a escolher as peças do nosso computador pelo processador, a gente vai olhar aqui em cada site os processadores que eles têm disponível para vender para a gente, tá? A gente vai entrar aqui no site da Pichau. A gente só passa o mouse aqui em cima, vem aqui em hardware, processadores. Aqui já dá para a gente duas opções, Intel ou AMD. Mas como a gente ainda vai escolher demandado no preço, porque como a gente está montando hoje um PC barato, a gente vai escolher por preço. Dependendo, a gente pode trocar ali se for uma peça bem melhor e que esteja um preço ali quase na mesma faixa. Ok? Então, processadores. Vai abrir aqui pra gente todos os processadores disponíveis na loja. E o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de colocar com 48 itens por página e preço menor. Bacana, já apareceu aqui alguns processadores pra gente, mas a gente não vai olhar aqui agora. A gente também vai nas outras lojas e vai fazer a mesma coisa. No caso do Terabyte, a gente vai clicar aqui nessa setinha, vai vir aqui em hardware, processadores. Também é a mesma coisa da Pichau, ele oferece duas opções para a gente escolher, da Intel ou da AMD. Só que a gente pode clicar só aqui em processadores ou clicar aqui em ver todos. Vai abrir também todos os processadores disponíveis para a gente. Tem alguns que estão em promoção,
Mas a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na Pichau, a gente vai ordenar por menor preço. Está ordenado, o que vai aparecer aqui primeiro são as promoções, mas daqui para frente já é por preço. E a gente vai fazer a mesma coisa na Kabum. Na Kabum, aqui a gente vai vir aqui nesses tópicos, hardware, processadores. Cadê? Aqui, processadores. Mesma coisa que a gente fez nos outros sites, só que aqui a gente vai clicar aqui nessa setinha e vai vir preço crescente. Ou seja, vai mostrar os processadores do preço menor até o preço maior. Vamos voltar aqui na Pichau. A gente vai analisar aqui os preços dos processadores. A gente vai achar um aí que é bacana pra gente colocar no nosso computador game barato 2020. Bom, se a gente quiser montar um PC aí, tanto Intel quanto AMD, a gente vai comparar por preço e por funcionalidade. Já que a gente vai estar montando um PC barato, uma coisa que eu pensei é, a gente vai comprar um processador que já tenha uma placa de vídeo integrada. Por quê? Porque essa placa de vídeo integrada ao processador, ela dá conta de rodar alguns jogos simples, mais leves, como a gente pode dizer, que não demanda tanto de potência de hardware. Ou seja, ele consegue jogar alguns jogos simples como CSGO, ele vai rodar bacana. Ele vai rodar ali um Rocket League, tá? Pode ser que rode alguns jogos como GTA, mas a qualidade gráfica do jogo também não vai ser muito boa. Porém, você pode tranquilamente aí comprar um processador com placa de vídeo integrada sem problemas. Se você não quiser exigir, né? Você não quiser tanta potência no seu computador, ou você também não tem tanto dinheiro para investir assim num computador, recomendo você comprar uma placa de vídeo integrada ao processador, ou um processador com placa de vídeo integrada. Nesse caso, a gente vai aqui filtrar por processadores da AMD, porque eu sei que alguns processadores da AMD têm vídeo integrado nos seus processadores. A Intel já aboliu essa prática nos processadores dela, ou seja, os processadores dela só servem para processar informação. Por isso a gente vai vir aqui em todos os sites novamente e vai clicar aqui em processador, aqui na tabelinha de filtros, a gente vai vir em processador AMD AM4, que eu sei que é o processador da AMD, que são os Ryzen, com o socket AM4. Ou seja, socket é o encaixe físico que tem entre o processador e a placa-mãe, tá? Vamos clicar aqui para fazer essa filtragem. Se o site quiser filtrar para mim, eu fico feliz. Vai lá, site. AMD AM4. Bacana, tá aqui. Preço menor. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa nos outros sites, tá? A gente vai vir aqui, clicar em AMD. Vai aparecer aqui os mais baratos pra gente. E compara os processadores aqui também na Kabum. A gente vai vir aqui em marcas, a gente vai vir em AMD. Tá ok. Agora a gente vai analisar os preços que tem nas lojas. O processador mais barato que tem aqui com processador com vídeo integrado na Pichau é Ryzen 3 3200G, que é um processador quad-core. Se você não sabe, você nunca comprou uma peça antes, você nunca fez essa pesquisa antes, que você seguindo esse passo a passo você vai conseguir tranquilamente, tá? Eu sei que esse processador é um quad-core, ele tem aí 3,6 GHz de clock base e 4 GHz de clock turbo. Só que se você não achar essas informações assim na tela, você clica como eu fiz agora. Nesse caso você vai entrar aqui na aba de especificações e vai olhar todas as especificações deste processador. No caso aqui é um processador de marca AMD, socket AM4, tá? E com essa informação aqui desse socket AM4 é que a gente vai estar comprando aí a nossa placa-mãe. Então, essa informação é super importante. Por mais que seja simples, ela é importante, tá? Outra coisa importante que a gente vê no processador são
quantidade de núcleos, ou seja, aqui núcleos desse processador Ryzen 3 3200G são 4 núcleos reais e 4 núcleos de threads, tá? Ou seja, ele é um processador 4/4 que a gente costuma falar. A frequência, essa aqui é a frequência base de 3,6 GHz, que é a velocidade aí que o nosso processador consegue alcançar. E a frequência turbo, quando exigido mais que a frequência base, ela chega até 4 GHz, que não é ruim, é até bacana. E as informações mais básicas que a gente tem que olhar do processador é esse. Outra coisa que a gente está querendo ver aqui é preço, porque a gente está querendo comprar um processador mais barato para o nosso PCzinho barato aí de 2020. À vista ele está saindo aí R$ 709,02. Como a gente tem aquela nossa planilhinha aberta, o primeiro que a gente achou foi R$ 709,02. Então a gente vai copiar esse valor aqui, vai colar aqui na abinha de preço do processador, tá? 709,02. Qual que é o modelinho que a gente está comprando? AMD Ryzen 3 3200G. Copiar, colar. Bacana. Agora a gente vai olhar no outro site para ver se a gente acha o mesmo processador ou até um outro diferente mais barato. Tá ok? Vamos ver aqui. Ó, processador Ryzen 3 2200G Pro. 3,5 GHz, 3,7 GHz turbo. 4 cores, ou seja, 4 núcleos e 4 threads. R$ 649,00. Ele é mais barato? Sim. Só que ele também é menos potente, né? Vamos entrar aqui para vocês verem as especificações deste processador, tá? Aqui no site da Terabyte aparece aqui características gerais nesse tópico e a gente vai vir aqui, ó, especificações técnicas. Mesma coisa que aconteceu lá na Pichau, a gente vai olhar aqui, marca AMD. Núcleo 4, ou seja, é um quad-core, ok? Número de threads 4. Mesma coisa no Ryzen 3 3200G, ele também é 4/4. Frequência de operação, ou seja, o clock. Esse é o clock base de 3,5 GHz. E a frequência máxima de turbo, ou seja, o clock máximo de 3,7 GHz. Já não é tão interessante quanto o Ryzen 3 que a gente escolheu, então a gente vai descartar ele e vai olhar novamente outros processadores aqui para ver se a gente acha um mais barato. Olha, a gente tem aqui Ryzen 3 3200G, é o mesmo processador que a gente viu lá, e aqui está um pouquinho mais barato, está 699. Ou seja, aqui a gente consegue um precinho mais barato com o mesmo desempenho daquele outro por ser o mesmo processador, óbvio. A gente vai fazer a mesma coisa, vai clicar aqui em especificações técnicas, mesma coisa, quad-core, 4 threads, 3,6 GHz base, 4 GHz turbo. E então a gente vai pegar esse preço aqui, 699, vai copiar e vai colar aqui na nossa planilhinha. A gente vai apagar esse preço aqui, vai colocar aqui. Uma outra coisa que eu esqueci de fazer nessa planilhinha, que aqui a gente vai fazer aqui. Opa, deixa eu só aumentar aqui que eu esqueci de fazer uma coisinha, ó. Live é isso. Live dá nisso. Vou colocar aqui site. Letra maiúscula, site. Ok. Qual o site que a gente está fazendo essa compra, né? Que a gente achou é na Terabyte. Bacana. Vou clicar aqui, a gente vai alinhar ela aqui no meio. Opa, alinhar no meio. Show. Deixa eu copiar essa aqui. Eu sou meio perfeccionista, então eu gosto de fazer as coisas certinho. Aí, beleza. Beleza, a gente achou aqui por 699 Ryzen 3 3200G. É um processador bacana, tá? Para quem está querendo montar um PC super barato aí em 2020. O preço também está bem razoável. Só que a gente vai comparar aqui com o site da Kabum para ver se a Kabum consegue
o mesmo processador, só que mais barato. A gente vê aqui Ryzen 3 2200G, é o mesmo que a gente viu lá na Terabyte. E a gente tem aqui de novo, ó, Ryzen 3 3200G, o mesmo processador que a gente já escolheu, porém ele aqui está um pouquinho mais caro que lá. Então, no caso, a gente vai ficar mesmo com o processador da Terabyte. Então, aqui na nossa planilhinha, ela vai estar certo. Próxima coisa que a gente vai comprar é a placa-mãe. A placa-mãe, como eu disse, ela vai depender aí do processador para a gente saber aí o socket que ele vai ser necessário da placa-mãe. No caso, a gente comprou um AMD Ryzen 3 3200G, a gente vai precisar aí da placa-mãe também com o socket AMD. E a gente vai de novo lá nos sites, a gente vai fazer o mesmo caminho. Hardware, no caso aqui a gente vai escolher aqui placa-mãe na Pichau. Mesma coisa aqui na Terabyte, hardware, placa-mãe. E aqui também na Kabum, a gente vai vir aqui hardware e placas-mãe. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, 48 por página, preço menor. Deixa aqui carregando e vamos para a próxima, aqui, ordenar por preço menor e ordenar por preço crescente. Bacana? Então a gente vai ver aqui. Aqui tem algumas placas mães super simples, tá? Só que não é essa placa-mãe que a gente quer. A gente quer uma placa-mãe com socket AMD AM4. E como é que a gente faz? Pelo menos aqui na Pichau, a gente vai vir aqui nesta aba aqui de processador, a gente vai clicar aqui em AMD AM4, por conta do nosso processador que a gente já escolheu. Então a gente clica aqui e vai ser filtrado para a gente aqui as placas-mães que a gente pode comprar. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa nos outros sites. Marcas. Aqui não é interessante, a gente vai vir aqui em opções. AMD AM4 Ryzen. Ok? Deixa carregando aqui. Carregou, a gente vai vir aqui na Kabum e vai fazer a mesma coisa. Socket CPU. Vai estar aqui, a gente vai clicar aqui em AM4. Ele vai fazer aí a pesquisa pra gente e a gente vai começar aqui direto pela Kabum mesmo. A gente vai olhar aqui a mais barata, a mais simples, que é aqui a placa-mãe ASRock A320 HDV. Tá saindo aqui por R$ 449,90. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nela para a gente ver as especificações, porque a gente não pode comprar qualquer placa-mãe, não é mesmo? Então, já que a gente achou a mais baratinha, vamos esperar carregar aqui. Enquanto vai carregando... apareceu. Pensei que ia demorar um pouco mais, mas não. A gente pode ver aqui a placa-mãe, a fotinha dela bem simples, tá? Com todas as especificações dela. Aqui, essa parte aqui é onde a gente põe o nosso processador. Aqui, nesses dois slots, é onde a gente põe a nossa memória RAM. Nesse slot aqui, na horizontal, a gente põe a nossa placa de vídeo. Aqui embaixo nós temos as entradas USB, entrada aí do painel frontal do nosso computador. E também temos entradas SATA aqui para os nossos armazenamentos. Assim como aqui temos os nossos conexões de energia para a placa-mãe. Aqui também, tá? Aqui é um conector de 20 mais 4 pinos e aqui é um conector de 4 pinos. Aqui nas conexões da placa-mãe a gente tem aqui a P2, USB, dois USBs 2.0, VGA, acho que é essa aqui, VGA. Essa aqui eu não lembro, acho que é DP, não é. Eu esqueci o nome dessa entrada aqui, mas esse aqui é VGA. Uma entrada HDMI, USB 3.0, entrada de LAN para internet e entrada de áudio, tá? São microfone, áudio e esse azulzinho. Eu me esqueci, mas tudo bem. A gente vai fazer o que? A gente vai descer aqui e ver as especificações dessa placa-mãe. Coisa que vai muito importar pra gente
Vocês podem ver que é muita informação sobre uma placa-mãe. E a gente vai ler tudo. Se você nunca viu essas especificações, sugiro que você leia, mas eu vou falar para vocês aqui o que você tem que prestar atenção mais. Nesse caso aqui já está especificado por tópicos, ou seja, aqui você pode olhar na parte de CPU, você vai ler aqui, ó, suporta APUs. APUs, para quem não sabe, são processadores com o processador com a placa de vídeo integrada, ou seja, APUs não são CPUs. CPUs são Central de Processamento Unitário, né? Traduzindo literalmente aí do inglês. E APU são os CPUs, porém com placa de vídeo integrada. Você não vai precisar de uma placa de vídeo externa para gerar imagem no seu computador. Bacana? Então aqui, ó, suporta APUs AMD Socket AM4. Essa informação já é bastante importante para a gente. Da série A e CPUs da série Ryzen, que no nosso caso é aqui, ó, Ryzen, ok? Projeto em 6 fases de potência, suporte CPU de até 105 watts. Essas aqui são informações mais técnicas que a gente não precisa ficar ligado, mas aqui o que importa para a gente é essa primeira linha aqui, suporta APUs AM4 e CPUs Ryzen também são AM4, tá? Chipset A320, aqui, memória. Tecnologia de memória, DDR4. Por que a gente tem que olhar essa tecnologia de memória DDR4? Porque quando a gente for comprar a nossa memória RAM, trabalha com essa tecnologia de memória DDR4. Então ela vai ser compatível com a nossa memória RAM. E de canal duplo é porque ela tem dois canais e esses dois canais interagem entre si. Tá ok? Tem aqui dois slots DIMM de DDR4, ou seja, tem dois slots para a gente colocar a nossa memória RAM. Os processadores AMD Ryzen suportam memória DDR4 3200. Tá. Isso aqui não é tão interessante porque ele fala sobre os processadores, tá? E quantos de memória eles suportam, mas o que a gente está vendo aqui na casa de memória é só quantos slots tem e qual a tecnologia da memória. Então a gente vai ficar ligado aqui se ela é DDR4 e quantos slots tem. Apesar que os slots a gente consegue ver aqui na foto, né? Vamos clicar aqui na foto novamente. A gente pode ver aqui que tem dois slots, tá? Algumas outras placas-mães vão ter 4 slots ou até 8 slots. Nesse caso só tem 2 e já é o suficiente para um PCzinho básico. Outra coisa que a gente tem que ficar ligado aqui são na entrada slots. O que a gente tem que ficar ligado aqui nos slots? CPU AMD Ryzen 1 PCI Express 3.0 x16. Essa é uma entrada 1 PCI Express x16 é a entrada aí que a gente tem para nossa placa de vídeo se a gente fosse comprar ela separadamente, tá? É essa entradinha aqui, ó, PCI Express x16. Bacana? Vamos ver lá algumas outras informações que é importante e simples para a gente não estar perdendo muito tempo aqui. Mesma coisa, ó, CPUs AMD Ryzen, AMD sétima da série A, CPUs da série AMD Ryzen também, CPUs da série AMD Athlon. Todas aqui suportam aí um slot PCI Express 16. Então você pode comprar qualquer processador AM4 para essa placa-mãe que vai resolver, tá? Não compre um processador muito forte, porque essa placa-mãe é uma placa-mãe simplesinha, ela não vai dar conta de sustentar o processador muito forte. Por exemplo, um Ryzen 7, tá? Então compra aí um Ryzen 3, no máximo aí um Ryzen 5 3500. Bacana? Outra coisa que a gente tem que ficar ligado aqui, armazenamento. Armazenamento é os slots que a gente vai colocar os nossos HDs ou SSDs. Ok? Aqui a gente tem
4 conectores SATA 3 de 6 GHz, 6 GB, desculpa, suportam RAID. RAID é uma tecnologia que a gente não precisa falar agora, senão a gente vai ficar até meia-noite falando sobre isso. Tá? Mas a gente tem que ficar ligado aqui. Tem 4 conectores SATA 3, que são os conectores aí que a gente pode colocar os nossos HDs e também os nossos SSDs SATA. Bacana? A gente vê aqui também que tem um socket Ultra M.2. Esse socket Ultra M.2 é para a gente colocar os SSDs do tipo M.2, que é a entradinha aqui em cima que eu vou mostrar para vocês. É essa entradinha aqui, tá? No caso, ele fica viradinho para cá. Ela é mais ou menos desse tamanhozinho aqui. Se eu não me engano, tem 22 milímetros. Aí ela pode mudar para 80, 110 e, se eu não me engano, eu esqueci, 220 eu acho. Milímetros, tá? Tudo isso em milímetros. Onde é que a gente estava? A gente estava aqui em armazenamento. Bacana. Conectores. Também é legal a gente ver, mas é mais a título de conhecimento. Um header porta COM, um header TPM, tá? Um header de intrusão alto-falante de chassi, um conector de ventilação da CPU de 4 pinos. Esse aqui é importante porque é o que a gente vai conectar aí o resfriamento da CPU. Dois conectores de ventiladores do chassi. O chassi que ele fala é do gabinete, tá? Aí tem aqui um de 4 pinos e um de 3 pinos, que são as conexões que a gente vai poder conectar aí as ventoinhas do gabinete. Um conector de alimentação ATX de 24 pinos, que é aquele grandão que eu falei para vocês antes. Um conector de alimentação de 12 volts e 12, não sei porque eles repetiram. Um conector de áudio no painel frontal, dois conectores USB 2.0 e um header USB 3.1, que é um USB 3.1. Bacana? No painel traseiro a gente tem a entrada P2, mouse e teclado, entrada D-Sub, entrada DVI-D, nem até esqueci o nome que eu falei mais cedo. VGA, nem é VGA, é DVI. Uma porta HDMI, que é o mais recomendado a você usar, duas portas USB atrás, quatro portas USB 3.1 e uma porta LAN, que é para conectar a internet, cabo de internet. Conectores de áudio, entrada de linha, de alto-falante e de microfone. Software não é tão interessante, que a gente precisa ficar ligado aqui também é no fator da forma, ou seja, formato. O formato da nossa placa-mãe é micro ATX. E isso é muito importante porque essa informação vai nos dar quando a gente for comprar o nosso gabinete. A gente tem que ver se o nosso gabinete vai suportar aí a nossa placa-mãe. Bacana? As dimensões dela são essa aqui, mas a micro ATX já resume pra gente. Outra coisa que a gente precisa ver, não, é isso aí. A gente olhou aí pelas principais especificações da placa-mãe, que a gente tem que estar ligado na hora de comprar. A gente viu que a placa-mãe é da mesma CPU, ela consegue armazenar o nosso CPU, ela tem o mesmo socket, então é válido ter essa placa-mãe por ser a mais baratinha que a gente vai achar aqui no site da Kabum. Tá ok? Aqui a gente pode ver a marca ASRock A320M. Esse A320M aqui é o chipset da placa-mãe, tá? Como é que eu posso dizer? É o sistema da placa-mãe, bem simplificadamente, bem grosseiramente, é o sistema que a placa-mãe utiliza para conectar aí todas as informações, todos os componentes desse computador. Bacana, só que a gente já viu aqui em um site, a gente demorou bastante, mas a gente vai para os outros fazer a mesma coisa. Como a gente pode ver aqui, a gente vai ordenar aqui por menor preço. Na Terabyte a gente vai fazer a mesma coisinha que a gente fez antes. A gente tem aqui uma placa-mãe A320M S2H. Essa aqui também é uma A320M, só que é HDVR. Não, HDV. Eu li o R aqui da frente, mas é só HDV. E nesse caso aqui a gente tem aqui uma A320 S2H. O que a gente vai fazer?
vai vir aqui novamente ver todas as especificações. Como a gente já viu lá no site da Kabum, a gente não vai passar aqui totalmente por cada um. Você já viu o que tem que olhar. Aqui está muito mais organizado. Nesse caso aqui você pode ler tudo, porque aqui tem a marca, modelo, processador, suporta aí o processador Ryzen Socket AM4, chipset AMD A320, tem aqui dois sockets DDR4, como a gente viu na outra, um slot PCI Express para a gente colocar nossa placa de vídeo se a gente fosse colocar, dois slots PCI Express X1, armazenamento, um conector M.2, 4 SATA de 6 GB, conector de áudio a gente não precisa olhar, um conector de LAN para a gente conectar nossa internet, conector principal de ATX de 24 pinos, um ATX de 8 pinos, esse de 8 pinos aqui é aquele lá em cima, cadê? Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui, aqui ó, 8 pinos, aqui é o de 24 pinos e aqui é o de 8 pinos. A gente tem aqui um conector de ventilador do CPU, um conector de ventilador do sistema, um conector M.2 socket 3, 4 conectores SATA de 6 GB para a gente conectar os nossos HD SSDs, um conector do painel frontal, conector de áudio do painel frontal, conector de saída SPDIF, um conector USB 3.1, nossa, estou falando demais, tá me faltando ar. Dois conectores USB 2.0, esse aqui não é tão, né? Um conector Trust Platform, né? Module, ou seja, TPM, 10 pinos, esse aqui vocês não precisam saber agora, não é tão interessante. Um conector de alto-falante, um jumper, um conector de intrusão de chassi. Portas traseiras, temos aqui PS, uma PS, um DV sub, um DVD não, DVI-D, um HDMI recomendado, 4 USB 3.1 geração 1, 2 USB 2.0 geração 1.1, uma porta RJ45 e 3 tomadas de áudio line in, line out e mic in, ou seja, que é saída de linha, entrada de linha, saída de linha e entrada de microfone. Bacana? Aqui a gente tem as dimensões, formato micro ATX também, e aqui é o tamanho em centímetros. A gente viu aqui, só que o preço a gente vai ver aqui, ó, 489 e lá na Kabum tá 449. É uma placa-mãe com quase as mesmas especificações, tá? O mesmo chipset, a gente não precisa ficar tão preocupado assim. Uma coisa que eu vi que tem de diferente dela para aquela outra é o conector de energia, que é esse aqui tem um conector de 8 pinos e aquela só tem um conector de 4 pinos, ou seja, essa aqui em questão de energia ela demanda mais energia do que a outra. Fora que ela tem mais dois conectores PCIe PCI de X1 e um PCIe X16. Bacana? Pelo preço, aqui ela está 489 e essa aqui está 449, ou seja, por questões aí de R$ 40, eu preferiria pegar o outro modelinho aqui da Gigabyte, porque esse modelinho aqui é o mais vendido dessa marca, né? Desse chipset. É o A320S, ou porque o H ele, né, tá ficando meio passadinho aí, não é que tá ficando passado, como é que eu posso dizer? Já tá caindo em obsoleto. Outra que a gente podia ver que é um pouquinho mais cara que a gente lá, que aquela lá, tá? É essa aqui, por R$ 10 a mais. Tem as mesmas especificações que é da Terabyte, porém é mais caro. E a gente pode ver aqui, ó, a mesma placa-mãe da Terabyte, A320S2H, A320MS2H, tá um pouquinho mais caro aqui. Então a gente vai, por enquanto, tá escolhendo essa placa-mãe aqui. Bacana? Então agora a gente vai dar uma olhada nas placas-mãe aqui da Pichau.
gente vê aqui as placas-mães. A320M KBR. Ó, a gente acha aqui A320M S2H. Opa, é a mesma que a gente achou nos dois outros sites. Vamos ver as especificações? Não, porque a gente já viu todas as especificações. É a mesma coisa dos outros sites. A gente vai ver marca, modelo, CPU, que são os processadores que ela suporta, chipset, memória, gráficos, que isso aqui, esse aqui não tinha nos outros dois sites, que é o quanto, né, aqui a dimensão da imagem que ela consegue gerar nessa porta, que é 1920 por 1200 a 60 Hz. Na DVI-D suporta 1920 por 1200 a 60 Hz. E o HDMI suporta 4096 por 2160, só aqui a 24 Hz. A gente slot de expansão é a mesma coisa dos outros sites, armazenamentos mesma coisa, LAN mesma coisa, áudio mesma coisa, USB mesma coisa, painel traseiro, painel interno a mesma coisa. BIOS, monitoramento, controlador não são interessantes olhar assim porque são questões muito mais específicas que geralmente são muito aprofundadas e que não são tão interessantes assim para quem está querendo montar um PC pela primeira vez, tá? E a gente tem aqui o formato novamente. A gente pode ver pelo preço que aqui ela é 479 contra 489, ou seja, 10 reaisinhos mais barato, então a gente vai ficar com ela. Beleza, beleza, beleza. Tô com sede, mas vamos dar continuidade aí. A gente vai ver, a gente acabou de ver aqui a placa-mãe, que é uma Gigabyte GA A320 S2H. Bacana. Agora a gente vai escolher memória RAM. Vamos lá rapidinho. Memória RAM. A gente vai vir aqui hardware. Memórias. Mesma coisa aqui. Hardware. Memórias. Nesse caso aqui, DDR4, não DDR3, nem memória de notebook. DDR4 porque é o que suporta a nossa placa-mãe. Lembra que a gente viu? Aqui é a mesma coisa, a gente vai vir em hardware e vai vir em memória RAM. A gente volta aqui, a gente vai colocar aqui em preço menor e 48 por página. Mesma coisa nos outros sites. Menor preço, a gente vem aqui, preço crescente. Bacana. Especificações que a gente vai precisar aí para o nosso computadorzinho gamer. O mínimo que a gente precisa ter de memória RAM num computador para games é 8 GB de memória RAM. Porque é o mínimo que os jogos estão demandando hoje em dia. Muitos jogos demandam pelo menos 8 GB de RAM para ele não ficar travando. Por isso que a gente tem que olhar todas essas especificações do computador, porque para game ele ainda não demanda tanto quanto se fosse para um PC, para você fazer aí trabalhos com áudio visual ou ainda fazer streaming, ou seja, fazer lives você jogando alguns jogos. Computadores para fazer isso demandam muito mais potência, ou seja, se for um computadorzinho só para você jogar os jogos mais simples, um computadorzinho barato, é esse aqui que você está procurando. Então a gente vai olhar aqui uma memória RAM de 8 GB. Um pente de memória RAM de 8 GB que a gente acha que o primeiro que tem é esse aqui. Memória Team Group T Force Vulkan Pichal 8 GB. O que a gente tem que olhar aqui nas especificações da memória RAM? Detalhes. A gente vai ver aqui tipo DDR4, como a gente já viu. Ela é 8 GB. Frequência 2666 MHz. E é o interessante para a gente saber isso. A gente também pode dar uma olhadinha na latência. A latência aqui é o quanto que esse pente de memória RAM demora para levar e trazer informações. Tá? Isso aqui é uma especificação muito mais técnica.
Quanto menor esse valor, melhor vai ser essa troca de informações, só que essa característica não vai dar tanta diferença assim de um processador para outro, de um processador não, desculpa, de uma memória RAM para outra, tá? Então o que a gente tem que ficar ligado é frequência, capacidade e se ela é DDR4. Simples. A gente quer uma de 8 GB com no mínimo 2.666, que é essa aqui. No caso, tá 259,01 centavos. Vamos ver nos outros sites, tá? Menor preço, sai promoção, a gente quer aqui o mais barato, de 8 GB. Então aqui a gente tem aqui 4 GB, 4 GB, 4 GB, 8 GB. A gente tem aqui uma memória Patriot Viper Steel, fala direito. 8 GB, 3.000 MHz. Porém, R$ 309 já não é bacana pra gente, porque a gente está comprando um PCzinho mais barato. Com 8 GB de RAM, aqui está 259. Vamos olhar aqui. Aqui tem como a gente fazer vários filtros, como por marcas, tipo de produto e por tipo. A gente vai colocar aqui no tipo de DDR4 e a gente vai colocar aqui na velocidade 2666 MHz. E um pouquinho mais para baixo a gente vai colocar aqui capacidade de 8 GB, que é o que a gente quer. Então, tem mais alguma coisa aqui? Ah tá, não, é isso mesmo. A gente vê aqui memória XPG Hunter 8 GB 2666 DDR4. Vamos olhar aqui outras especificações dele. A gente vai descendo aqui, a gente vai ver aqui capacidade 8 GB, latência 1828, a gente não precisa saber disso, 2666 MHz. É uma memória RAM bacana, é uma marca aí que já está há muito tempo no mercado fabricando produtos para computadores, e também aqui a gente pode ver as opiniões das pessoas, tá? Aqui ó, memória reconheceu sem problema, atende a necessidade e tem um protetor térmico. Bacana. Aqui é outro. Não tive nenhum problema até hoje. O produto cumpre o prometido. Rápido e eficiente. Contras nenhum. Então a gente pode ver aqui que as pessoas estão falando bem. Então significa que é um produto bom. Pelo preço que ele está sendo oferecido, está melhor do que aqui na Terabyte. Na Terabyte também, mas aqui na Pichau. 259 contra 239. Uma coisa que a gente tem que ficar ligadinho aqui é na altura dele, ou seja, que é 170 por 55 por 9 milímetros de diâmetro. De diâmetro não, de largura, de espessura, né? A gente tem aqui 170 de comprimento, no caso, nesse sentido, 55 de altura, que é o que a gente está querendo saber. Por quê? Dependendo da placa-mãe, dependendo do processador, não é esse caso, mas um outro caso, a memória RAM ela pode ficar pegando no sistema de refrigeramento, dependendo se ele for muito grande. Por isso que a gente tem que ficar ligado. Pode ver que aqui na da Team Group ela tem as dimensões, ó, 32. Ela é um pouquinho mais baixa, diferente daqui que ela é 55, tá? No nosso caso não vai fazer diferença, então a gente vai ficar com essa memória RAM aqui da XPG DDR4 8 GB 2666 MHz. Então a gente vai vir aqui na nossa planilhinha, a gente vai escrever aqui que a gente pegou a placa-mãe. A placa-mãe a gente pegou na Pichau. Pichau. Deixa eu fazer isso aqui, alinhamento central. Boa. A gente vai vir aqui, pegar o nome, XPG Hunter 8 GB 2666 MHz, Ctrl V, preço, aqui, 239,90, copia e cola, quais são os valores, bacana. Tá vendo aqui que a gente está colocando os preços e já está somando o valor das peças pra gente? Eu deixei aqui essa planilhinha bem legal pra gente ir fazendo a nossa compra e a conta também. Então a gente comprou aqui na Kabum. Beleza?
A gente pode vir aqui também em placa de vídeo. Como eu disse, a gente não vai comprar a placa de vídeo. A gente vai comprar porque a gente já comprou um processador aí com uma placa de vídeo integrada. Vai dar pra gente jogar alguns jogos, mas não vão ser jogos muito pesados. Bacana? E continuando aqui na nossa planilhinha que a gente tinha feito, placa de vídeo a gente não vai comprar, armazenamento, a gente vai dar uma olhadinha aqui agora nos sites que a gente já viu. A gente vai vir aqui em hardware e vai vir aqui em disco rígido interno, ou HD. Nesse caso aqui a gente vai vir em hardware de novo, a gente vai vir aqui em hard disk. Vou clicar aqui. E nesse caso aqui a gente vai vir aqui em hardware e vai vir em cadê SSDs, disco rígido ou SSD. Aqui está o problema. Vou clicar aqui em HD, vai aparecer todos os HDs, só que a gente também quer os SSDs, então a gente vai clicar aqui e abrir uma outra aba com SSDs. Bacana, a gente vai colocar aqui em tudo preço crescente, aqui também, volta para cá, preço crescente, preço menor e preço menor e 48 por página. Mas que a gente não vai rolar tanta página assim, eu gosto de colocar 48 por página. Menor preço, tá. A gente vai vir aqui na Pichal primeiro. A gente vai ver aqui que a gente tem um HD. Thermaltake, não. A gente tem um HD Western Digital, né? HD, WD, que é o nome da marca, WD Blue, 1TB, 3.5, SATA 3, 6 GHz. Ok. A gente vai entrar aqui nele para ver as especificações e o preço. Detalhes, aqui, especificações, marca Western Digital, série tal, modelo tal. Interface, é uma coisa bacana pra gente olhar. A gente tem que olhar aqui, se ele é SATA 3, 6 GB. Meu Deus do céu, falhou tudo aqui. 6 GB por segundo, tá? Porque é a especificação que a nossa placa-mãe especificou pra gente antes. Especificou pra gente, a especificação é bacana, né? A placa-mãe lá deu pra gente essa informação e a gente tem que usar ela aqui. Capacidade de 1 TB, ou seja, cabe bastante coisa. RPM também é legal você estar ligado, porque existem dois mais conhecidos aí, que são os de 5.600, 5.400 RPM, se eu não me engano, e 7.200 RPM, tá? Que é rotação por minuto. Então, quanto maior a rotação por minuto, mais rápido o seu HD vai ler as informações. Bacana? E o formato também é bom. A gente está ligado que é 3.5 polegadas. Essas duas aspas significam polegadas. Porque quando a gente for olhar o nosso gabinete, a gente vai ver todas essas informações também. Todas essas não, mas essa informação aqui é do gabinete 3.5 nas baias ou baías, ou seja lá como você chama, pra gente ver o tamanho que ela aloca aí os HDs e SSDs. Bacana? Então a gente tem aqui as especificações, vamos ver o preço dele, tá bacana, 339. Que outra coisa que a gente vai ver aqui são os HDs ou SSDs. No caso aqui só tem SSD. Por que aqui só tem SSD? Quero ver HD e SSD. Bom, aqui só tá tendo os SSDs. Aqui tem um HD. Bacana, aqui ó, HD Western Digital, R$339 também, o mesmo preço, o mesmo HD. Então, tanto faz a loja que você for querer comprar. Só que eu posso te oferecer uma outra coisa. Você pode também comprar um SSD. Qual é a diferença de um HD para um SSD? A diferença mais grotesca eu digo assim, de diferença grande, é o espaço de armazenamento. O espaço de armazenamento de um SSD é relativamente menor do que um HD. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que esses SSDs estão marcando aqui que esses são de 128 GB, 120 GB, é direito. 120 GB, 120 GB, tal. E um HD ele é 1 TB. Ele cabe muito mais coisas, cerca de 9,5%. Nossa, esse 9,5% é aproximado, tá? Vezes mais
informação dentro dele do que simplesmente um SSD. Aí você vai ver, você vai ter bastante arquivos no seu computador, você compra um HD. Se você for ter... Nossa, eu tô muito ruim para uma fala hoje, tá? Me desculpem. Mas se você for ter poucas informações no seu computador, poucos arquivos, compensa sim você comprar um SSD, porque um SSD ele tem uma velocidade de leitura de informação muito mais rápida do que um HD. Então você vai priorizar ou um HD com mais capacidade de armazenamento ou um SD com mais capacidade de leitura, mais velocidade. Nesse caso, eu vou comprar um SSD aqui de 240 GB, porque ele vai me proporcionar uma rapidez com uma capacidade bacana que eu não vou, né, usar muito armazenamento. Eu vou ter ali poucos jogos e não vou ter muitos arquivos. Então eu vou comprar um SSD porque ele trabalha mais rápido. Nesse caso aqui, esse aqui foi o que mais me chamou a atenção por ser um pouquinho mais de armazenamento que os outros, tá? Você pode ver que ele é 256 GB, ele é SATA 3. Vamos olhar as especificações do SSD para a gente ver, tá? Aqui tem as características gerais, mas a gente quer mesmo as especificações técnicas. Marca, modelo, capacidade 256 GB, cor não é interessante, interface 2.5 polegadas, a gente tem que ficar ligado nas baías quando a gente for comprar o gabinete. SATA 3 mesmo, 6 GB por segundo. Leitura sequencial, isso aqui que a gente tem que ficar ligado, 520 megabytes por segundo. É uma leitura bacana, tá? Aqui não tem velocidade de escrita, mas geralmente é um pouco menor, tá? Provavelmente vai ser uns 400 e alguma coisa megabytes. As dimensões dele tá aqui 100, ou seja, 10 centímetros por 6,9 por 7 milímetros. Tá? E o que é mais importante aqui é somente interface, leitura sequencial, né? Velocidade de leitura, e no caso se tivesse aqui a velocidade de escrita também. Vamos dar uma olhadinha em SSDs de 256 GB nos outros sites. Aqui está saindo 269. Vamos ver aqui na Pichau. Vamos voltar aqui em hardware, vamos clicar aqui em SSDs, já que a gente decidiu que vai comprar um SSD. Na verdade eu decidi agora, em cima da hora, mas vai ser isso aqui. Posição preço menor, vou deixar aqui de maneira mesmo. Vamos ver se tem o de 256 aqui, 240, 256 aqui, ó. 256 GB. Especificações temos aqui. 256 GB, 2.5 polegadas, SATA 3, 6 GB por segundo, mesma coisa. Velocidade de leitura 560 contra 520, um pouquinho mais rápido. E aqui tem a velocidade de escrita 530, que é quase a mesma coisa da velocidade de leitura. Então vai ter um SSD que vai ler as nossas informações muito mais rápida, fora que ele é bonitinho, né? Dá uma olhada. Bacana, 229 contra 269, ou seja, ele é mais rápido e mais barato, então é o que a gente mais quer. Vamos dar uma olhada aqui nos SSDs Opa, cliquei aqui sem querer. Vamos fechar essa aba aqui, deixar só essa. A gente quer um SSD de 256 GB, não é mesmo? Então a gente clicar aqui, 256, temos aqui o mesmo SSD, 256 GB, SATA 3, que a gente viu aqui na Terabyte, a gente está vendo aqui na Kabum. Mesmo preço, 236, 269. Aqui é mais barato, 236, 520 de leitura. A gente pode ver que tem 229, é um pouco mais barato, e é 560 de leitura. Então ele é um pouquinho mais rápido e até mais barato. Então a gente vai clicar aqui, a gente vai copiar esse preço, colocar na nossa planilha. HD SSD, a gente vai vir aqui, colar somente os valores. A gente vai colocar aqui Pichau, que é o nome do site. A gente vai aqui colocar o nome do SSD. SSD Pichau Game 256
características. Ctrl C, clica aqui, Ctrl V, bacana. Próxima coisa que a gente vai olhar aqui é a fonte, mesma coisinha que a gente viu, a gente vai fazer agora, beleza? Vai vir aqui, hardware, fonte, aqui, hardware, fontes, vai vir aqui em cima, hardware, fontes. Bacana, a gente clicar aqui, preço menor, que a gente está procurando os mais baratinhos possíveis. Mesma coisa aqui, ordenar para menor preço, ordenar para preço crescente. Beleza, a gente vê aqui as fontes mais baratas. Coisa que de cara eu já vou falar para vocês, fiquem ligados nos selos 80 Plus das fontes, porque são selos de eficiência das fontes, ou seja, esse selo garante que ela vai ter uma performance boa na entrega de energia para todo o sistema do seu computador. Vocês podem ver que aqui, essa fonte TGT Tomahawk 500 watts, 500 watts é uma potência bacana, porém a gente não vê aqui que ela tem o selo 180 Plus não, selo 80 Plus. A gente pode ver aqui nas especificações dela, ó, seletor, conector, cadê? Não tem certificação 80 Plus, mas seja bem barata, ela aí pode ser que não entregue uma boa quantidade de energia aí, não tem uma eficiência tão bacana no seu computador. Fora que ela tem a chave de voltagem manual, que já não está mais tão na moda assim de ter um seletor de voltagem manual 110/220, beleza? O que a gente vai fazer? Se você quiser comprar esse mais barato, faça por sua conta e risco. Pode ser que dê problema? Pode. A eficiência dela não vai ser tão boa contra as outras que são um pouquinho mais caras. Ó, é praticamente o dobro do preço. Porém, aqui eu tenho 100 watts a mais. Uma marca de fontes um pouco mais reconhecida. Essa aqui é uma marca conhecida com periféricos e gabinetes, tá? Fonte, a primeira, falar bem a verdade para vocês, é a primeira fonte que eu vejo dessa marca, tá? Dessa aqui já vi diversas fontes. Dessa aqui são as marcas mais confiáveis de fonte. Corsair, das melhores fontes que tem. Só que no caso a gente quer comprar mais barata, então a gente vai vir aqui, KCAS 600 watts. A gente pode ver aqui, ó, Bronze Full Range 80 Plus. É isso que a gente gosta de ver. Selo 80 Plus nas fontes. Bacana, a gente pode dar uma olhadinha aqui na fonte em si, na foto, né? Primeira coisa que a gente tem que olhar na fonte, potência. Quantos watts? Nesse caso, 600. Compatível com ATX 12 volts. A gente viu lá na nossa placa-mãe a voltagem que ia precisar, né? Precisar da fonte. Ou seja, ela é compatível sim, tá? Outra coisa que a gente tem que dar uma olhadinha aqui era no selo 80 Plus. Como a gente já viu aqui no nome que tem o selo 80 Plus bronze, a gente pode ver aqui atrás, também está escrito aqui, selo 80 Plus bronze, ó, 80 Plus e a corzinha bronze. Bacana. 359. Vamos olhar nos outros sites. Ó, fontes, nenhuma delas está falando para mim que tem 80 Plus. Essa aqui que está na promoção, 750 watts, está escrito aqui, ó, 80 Plus, tá vendo? 80 Plus Standard. Só que a gente não quer esse preço. A gente quer um preço barato, mas que tenha selo 80 Plus. Acabei de ver aqui uma marca, MyMax, tem selo 80 Plus bronze, mais ou menos a mesma faixa de preço que a gente quer comprar. Bacana. Outra especificação que a gente tem que ficar ligado também é essa do PFC ativo. Esse PFC também é uma garantia de que a sua fonte vai estar aí
com uma eficiência de energia melhor. Ela vai consumir realmente toda, não toda, mas grande parte da energia vai ser consumida da fonte. Ela não vai ficar somente ali gastando energia e não enviando energia para o seu computador. Bacana? Essa aqui é uma fontezinha de 500 watts ATX. ATX é o tamanho da fonte. Bacana? A gente pode ver aqui MyMax, modelo tal, não acompanha cabo de força. Isso aqui é interessante, você vai ter que comprar a parte. Potência, como a gente já viu, 500. PFC ativo, que é para eficiência dessa fonte. Suporta SLI Crossfire. Com esse SLI Crossfire são coisas mais específicas da placa de vídeo. No nosso caso não vai ser, porque a gente não vai comprar uma placa de vídeo à parte. Voltagem de entrada, você pode ver que diferente daquela TGT que a gente viu no site da Pichau, essa aqui é bivolt automático, você não precisa lá trocar. Tamanho do fã, bacana, tá? A gente tem aqui os conectores ID2, aqui ó, cabo 20 mais 4 pinos, que é aquele grandão que a gente vai conectar na placa-mãe. Um aqui pra gente 4 mais 4, que é um conector de 8 pinos. Um conector PCI 1x6 e SATA 4. São os cabos que tem aqui na nossa fonte. Bacana, só não tem outra foto, mas tem aqui esses cabinhos aqui, são todos esses aqui que a gente vai precisar. A gente não precisa de muito porque nosso computadorzinho tá bacana. Achei interessante, é uma fonte aí 500 watts, agora eu fiquei confuso. MPSU FP550 ATX 500. Fiquei confuso. É 500 ou é 550? 500, a gente pode ver aqui na caixa. 500 watts. Então, bacana. R$312 conta 359. Nesse caso aqui a gente tem que ficar ligado. Ó. A gente tem uma fonte aqui de 500 watts por 312. Só que aqui a gente tem uma fonte com 100 watts a mais por 359. Qual compensa mais? A gente pode ficar com essa de 500 watts porque nosso computador não vai demandar tanta energia. Eu sei disso porque o que demanda mais energia do computador é a placa de vídeo. Como o nosso computadorzinho que a gente está montando não vai ter placa de vídeo, ele não vai ser tão demandado, essa fonte não vai demandar tanta energia assim. Bacana? A gente estava aqui vendo essa fonte na Terabyte, R$312, tá bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na Kabum. A gente pode ver aqui que tem fonte de 230 watts, a gente não quer, a gente quer uma fonte de 500 watts. O que a gente vai fazer? Clicar aqui nas fontes de 500, 550 watts. Esse é um legal desse site porque você pode fazer vários filtros aqui. O que a gente quer é uma fonte 500 watts com 80 plus. Eu tô vendo aqui, porque eu falo tô. Aqui, fonte EVGA 500 watts 80 plus white. Essa fonte Cooler Master não tem 80 plus, então a gente vai ver aqui, ó, VGA 80 plus white. A gente vai ver as especificações. Esse mais um pouquinho aqui, especificações: ATX 12 volts, CPS 12 volts. Então as voltagens aí dos cabos de força principais. Potência 500 watts. Tem um fã na fonte para refrigerar a fonte especificamente. PFC ativo, isso é bacana. Conector principal de 24 pinos, barramento único de 12 mais 12 volts, isso mesmo, volts, estou confundindo. Suporte Housewell, não foi o caso. Energia 80 plus, isso também é interessante. E aqui temos os cabos. Os cabos dão entrada AC, corrente alternada. Isso aqui já é bem mais galera da elétrica aí. Conectores: um 24 pinos ATX, um 4 mais 4 pinos CPS 12 volts,
2x mais 2, ou seja, 8 PCIe, que esse aqui é para conectar nossa placa de vídeo que não tem. 6x SATA, que a gente colocar aí nos nossos HD, e 3 moleques para a gente colocar aí as nossas ventoinhas no computador. Esse aqui é um bacana, tem mais conectores que a nossa fonte MyMax aqui. Essa MyMax só tem aqui um de 20 mais 4, um 4 mais 4, 6 PC, um de 6, né, PCI e 4 SATA. Tô pensando seriamente em ficar com essa daqui. Não, essa aqui. É 360 contra 399. E essa aqui tem 600 watts. Então, tá vendo que nem sempre é a mais barata. Por quê? Essa aqui tem menos conectores. Eu sei que não vai demandar tanto, mas depois, se eu quiser colocar uma placa de vídeo, por exemplo, dependendo da placa de vídeo, ela vai ser 6 pinos, dependendo da placa de vídeo, ela vai ser 8 pinos. Se for 8 pinos, essa fonte já não vai funcionar. Por isso, também vou escolher ela por ser uma marca não tão muito conhecida, né? Eu vou colocar ela aqui. Essa da KCAS, que é mais conhecida, mais confiável, fora que ela é 600 watts 80 plus. Bacana, então a gente vai ficar com essa daqui. A gente vai aqui, ó, fonte Aerocool KCAS 600 watts, bronze full range 80 plus. Nome grande, a gente vai colar aqui. Cabe lá dentro dos valorzinhos, cabe. Então a gente vai colocar o nosso preço aqui. Opa. Não copiou. Copia. Copiei agora. Ctrl V. São os valores. Bacana. Por que ficou negrito? Coloquei negrito. Ah, tudo bem. E aqui é na pichal também. Alinhar na vertical no centro. Boa. Clicar aqui para alinhar tudo na vertical no centro. Ok, agora um gabinete para a gente estar comprando aqui. Gabinete, ele é muito pessoal e eu vou dar dando aqui algumas sugestões de coisas que você tem que olhar nos seus gabinetes. Tá bacana? A gente vai vir aqui em gabinetes. E a gente vai vir aqui também em hardware. Não é em hardware, aqui em periféricos e gabinetes. Nossos gabinetes. Vamos colocar aqui por preço menor. Preço menor. Preço crescente. Show. Primeira coisa que eu olho assim num gabinete quando eu quero comprar ele, se ele tem entrada de ar na frente e na lateral, ou à frente e atrás. Como nas próprias fotos, a gente pode já vendo ele pela beleza. Uma coisa também que eu gosto de já ver nas fotos é onde vai ficar a fonte. Alguns dá pra ver, alguns não. Por exemplo, esse gabinete aqui. Eu tô vendo que aqui ele é em cima, tá vendo? Esse quadrado, na verdade, esse retângulo aqui é onde vai a fonte. Eu recomendo que você compre um gabinete que a fonte dele é embaixo, porque ele vai tirar o calor que está dentro da fonte e vai jogar para fora do gabinete e não dentro, como é comum acontecer nos que tem fonte em cima. Caso o seu orçamento vai estar passando, você pode comprar sem problema algum, desde que o seu gabinete tenha uma boa ventilação. Eu estou vendo que esse gabinete aqui tem uma ventilação bacana, porque você pode ver que tem uma abertura ali para você pôr a ventoinha, tem uma aberturinha ali atrás também. A gente vai clicar nele aqui para dar uma olhada, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui nas fotos. Ó. A gente pode ver que aqui ele é furadinho, tem entrada de ar na frente, tem saída de ar atrás. E ele é um gabinete simples, mas não é feio, é bem bacana, tá? A gente pode ver aqui que ele tem um espaço bom interno. E a gente vai dar uma olhadinha agora nas especificações. Marca, modelo, material, tá. O formato dele é mid tower. Existem dois
formatos mais comuns de gabinetes, que são o Mid Tower, que ele é médio, tamanho médio, e o Full Tower, que ele é um tamanho mais parrudo, digamos assim. Placa-mãe suportada: Micro ATX, ATX e Mini ATX. Lembra que a gente viu lá na nossa placa-mãe que ela era Micro ATX? Então tá aqui, ó, Micro ATX. Suporta aquela placa-mãe. Slots de expansão: 7. Baías para a gente pôr o nosso HD, caso a gente não comprou. Mas teria 2 espaços para a gente colocar os nossos HD. E tem aqui 2 espaços para a gente colocar os nossos SSDs 12,5 polegadas. Bacana. Fonte não inclusa, mas é a ATX. A gente viu que a nossa fonte lá ela é ATX e ela vai caber tranquilamente aqui. Tem entradas, uma entrada USB 3.0, duas 2.0, uma entrada de fone e uma entrada para microfone. Uma coisa legal que eu gosto de ver é ventoinhas suportadas, ou seja, cabe 3 ventoinhas de 120 mm na parte frontal e uma de 120 mm atrás, ou seja, perfeito para a nossa combinação que a gente fez aqui. Não me falou nada se vem com ventoinhas. Acredito que não vai vir com ventoinhas, mas por esse preço acho que tá bacana, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ver se tem algum outro, tá? Olha, esse aqui tem entrada de ar na frente, esse aqui tem, mas é meio discreta, não entra tanto ar. Esse aqui entra ar, esse aqui tem uma entradinha de ar, esse já não tem. Ou isso aqui tá me enganando, essa foto tá me enganando. Vamos clicar aqui pra ver. É, não tem entrada de ar na frente, tá vendo? Então, eu já não gosto. E só uma entradinha de ar aqui do lado. Mas não me é o suficiente. Por que tá resetando? Mas tudo bem. Vamos clicar aqui. A cana, ó, você pode ver que essa aqui tem totalmente aberto na frente. Tem entrada atrás. E a fonte é embaixo. Já achei interessante. Fora que ele não é tão feio, olha, é totalmente aberto na frente, então vai ter muita ventilação. O espaço dele, ó, é um pouco mais achatado, não é tão grande quanto aquele outro, mas vai caber a nossa placa mãe. Vamos dar uma olhadinha aqui nas especificações dele. Marca, modelo, formato Micro ATX, ou seja, cabe a nossa placa mãe. Janela de acrílico, bacana. Aí, uma placa mais exportada ATX, não sei porque colocou a ATX aqui, mas bacana. Ventoinhas suportadas, duas de 120 na frente e uma de 120 atrás, bacana também. Duas entradas para HD e uma entrada para SSD, uma baía no caso, né? Tem as baías são essa parte aqui. Temos aqui duas baías para os HDs e uma para o SSD, tá? 4 slots de expansão e painel frontal tem um USB 2.0 e um 3.0. Uma entrada para de microfone, botão de reset e botão de power. Bacana. Ele é um pouco menor, mas ele vai dar conta, ele vai ser bem mais fresco, digamos assim. Ele vai conseguir refrigerar mais o ar. Porém, ele parece ser meio pequeno de altura. A gente pode ver aqui que ele é 16,8 de largura por 36,9 centímetros de altura. Ou aqui a altura, agora eu não sei. Mas vamos olhar agora em... Esse aqui é interessante, mas tem vários e vários. Vamos dar uma olhadinha nesse mesmo site. Então se vai olhando essas especificações... Nossa, é muito difícil falar Meu Deus, virou trava-línguas agora. Me desculpem, mas ó, você vai olhando essas especificações que é sucesso. Você pode ver aqui que tem vários gabinetes de vários preços. Se você está procurando um baratinho, você vem aqui para preço menor, como a gente já estava fazendo. Tem vários outros, ó. O preço vai subindo conforme vai vindo. Se você quer com RGB, você compra com RGB. Vamos dar uma olhadinha em outros sites. Ó, achei esse aqui bacana por 189. Acho que é um preço que está valendo.
mas eu ainda ia dar uma olhadinha nesse. Tem entrada de ar na frente, tem entrada de ar atrás, porém a fonte é em cima. Já não gostei. Ou esse aqui, ó. Esse aqui é bacana. Esse aqui é bacana. Gostei desse aqui. Com R$ 10 mais barato, mais caro. Porém, olha, a fonte embaixo ele é totalmente aberto, ele tem um espaço amplo, muito maior. Só pela foto eu já consigo ver. Ó, vai entrar bastante ar na frente. Vai entrar ar em cima, que também é muito interessante. Espaço amplo. Aqui é o PSU cover, ou seja, é uma cobertura para fonte. Ele está falando para a gente não acompanhar ventoinhas. E aqui tem um espaço bem bacana para a gente fazer o cable management da nossa fonte. Todos os cabos da fonte vão passar aqui por baixo e vão passar por trás. Vai ficar bem arranjado os cabos da fonte e isso é muito bacana e eu gosto muito de deixar bem arrumadinho os cabos. Tá vendo aqui o cabo do painel frontal também me parece ser bem bacana, então esse é um gabinete que me chamou meio atenção. E vamos dar uma olhadinha nas especificações. Tem que falar bem devagar para não virar trava-línguas. Especificações. Placa-mãe suportada ATX, micro ATX e CM de micro e ITX. Micro ATX, bacana, é a nossa, né, tem, que a gente comprou. 2,5 polegadas, duas baías, ou seja, para os nossos SSDs. Duas baías de 3,5 polegadas para os nossos HDs. 7 slots de expansão, tá? Entradas, uma de 3.0, uma de 2.0 e de áudio. Ventoinhas suportadas, ó, cabe 3 de 120 na frente, duas de 120 ou 140 em cima e uma de 120 atrás. Isso é muito bacana. Aqui ele disponibiliza para a gente o máximo de comprimento da nossa VGA, e no caso esse VGA também significa GPU, ou seja, placa de vídeo. Então a placa de vídeo nossa no máximo tem que ter 30 centímetros ou 300 milímetros. E o máximo da altura do cooler da CPU tem que ter no máximo 163 milímetros. Isso aqui também é bem bacana na hora de a gente comprar a nossa placa-mãe, a placa de vídeo, desculpa, e também aí outra opção de refrigeração para o CPU, ou seja, um air cooler grande, ele tem que ter no máximo aí 163 milímetros de altura. Bem bacana, eu gostei. Deixa eu dar uma olhadinha nos outros sites aqui, se tem alguma coisa mais ou menos no mesmo preço, com o mesmo, né, custo-benefício que ele está dando pra gente. Aqui ele está custando 199. E eu estou vendo aqui que tem um aqui 261. Eu já ia falar que esse aqui era bacana, porém ele é menorzinho. Gostei dessas saidinhas aqui para fazer o cable management. Eu gosto dessa borrachinha aqui, fica bem mais bonito. Porém ele é mais caro, então não me chamou tão atenção assim. Vamos clicar aqui novamente. Creio que não vai ter nenhum nessa faixa de preço. Aqui 199, daí 261. Já não tem nesse site, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Micro ATX, compatibilidade com placa-mãe Micro ATX, então vamos clicar aqui porque é o que a gente quer. Até nessa faixa de preço, você pode ver aqui que 189 tem esse gabinete aqui, C3 Tech. Já não gostei, ó, ele tem só essa saidinha aqui, vai entrar até um tanto de ar bacana. Dentro dele, a fonte é em cima, então já, pra mim, compensa mais eu pagar R$ 10 mais caro nesse aqui. Além de ser mais bonito, vai ter uma refrigeração bacana. Tem o CPU cover aqui. Acredito que esse é o melhor até agora para o mais barato. Então vamos colocar ele aqui. Gabinete Gamer Aigo Dark Flash Pulux preto lateral em acrílico. Esse aqui é o nome. E esse aqui. Nossa senhora. Bacana. Preço dele R$ 199,91. Coloca o preço aqui. E aqui. E tchau. Bacana. Depois de escolhido isso aqui, acabou. A gente já tem um PC aí praticamente montado para você jogar aí seus jogos mais simples, mais leves. Você vai poder jogar alguns outros jogos com a APU, tá?
com a APU, eu digo, é o processador integrado do seu processador. Vai ser bacana, tá? Você pode ver aqui que todos os preços já foram somados e o nosso computadorzinho ficou aí em R$ 2.206,73. Para um computadorzinho mais barato, com um custo-benefício hoje, é esse aqui, sem placa de vídeo, tá? Se fosse ter uma placa de vídeo, esse é um pouquinho mais caro, mas só para você começar, para você entrar aí no mundo do game, você pode comprar esse aqui e começar a jogar uns joguinhos bem bacanas aí, tá? Depois você pode aí fazer uns upgrades, colocar mais memória RAM, colocar uma placa de vídeo, comprar mais um HD, bacana, colocar aí refrigeração no seu gabinete, algumas ventoinhas, como que a gente viu lá, que ele cabe aí 3 ventoinhas na frente, 2 em cima, uma atrás, isso é bem bacana. Por esse preço, eu acho que ficou muito bom, tá? Vai ser um custo-benefício ótimo para você que quer entrar aí no mundo dos games, bacana. Você pode ver aí o preço. A única coisa que ficou de fora aqui ia ser aí o frete, mas isso aí você vê de acordo com onde você mora, porque aqui para mim vai ser um frete, para você vai ser outro, bacana? Então a gente conseguiu montar isso aí, já foram 2 horas de live, deixa eu até ver como é que tá aqui. 2 horinhas de live. Bacana. 1 horinha e meia, 1 horinha e 40 aí de live. Falamos muito sobre aí o PC de hoje. Fizemos aí, montamos ele em 2 horas, já estava montado. Isso 2 horas porque eu tive que parar, explicar para vocês. Mas geralmente a gente leva aí no máximo 1 hora para a gente fazer essa montagem, essa escolha de peças. Ou seja, você pode tranquilamente montar o teu computador hoje em dia para entrar no mundo dos games. Então, é isso aí. Você pode usar esse conhecimento para comprar peças usadas? Pode. Você pode comprar peças usadas, porém, elas não vão ter garantia e elas podem ter algum defeito por serem usadas, desgaste mesmo da peça por ser usada. Mas você pode sim olhar todas essas especificações que eu disse para você de cada componente desse computador e usar ele para comprar essas peças usadas e montar. Bacana? Então é isso aí. Falei muito por hoje. A gente montou o nosso computadorzinho gamer. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. E até terça que vem, às 8h30, na nossa próxima live. Beleza? Valeu, falou. Fiquem com Deus. Tchau.